com grande alegria que hoje estou aqui junto com todos vocês, contemplando o progresso da obra que o Senhor iniciou no nosso país, que passou já por tantos percalços, desde que no século XIX os primeiros missionários vieram aqui e conseguiram estabelecer uma igreja que pregava as doutrinas bíblicas e que pela primeira vez, depois de 500 anos de tentativa, não foram nem expulsos, nem mortos, nem se dissiparam. E com a graça de Deus, Senhor, sobre todas essas coisas, é que desde aquela primeira iniciativa, a semente da palavra de Deus foi passada de geração em geração, algumas vezes com perseguições mais brandas, outras com perseguições mais severas, e nos alcança aqui hoje, quando de certa forma nós estamos começando mais uma vez, quando estamos mais uma vez recolhendo e reunindo o remanescente que o Senhor apontou pela sua graça, pelo seu soberano poder, para que o seu nome seja bendito. E que um dia, sabemos e confiamos, esse nome será grandemente conhecido e bendito em toda a terra, com a glória que ele traz no progresso da fé. Porque é certo que nosso Senhor é poderoso para sustentar e edificar a sua igreja, não importa quais sejam os opositores, nem quais sejam as adversidades. Antes de iniciar a palestra, vamos nos colocar de pé e orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai de toda glória, Rei eterno, Juiz de toda a terra, buscamos, ó Senhor, a Tua face nesse dia, confiados, Senhor, na promessa da Tua palavra. Porque na Tua palavra, Senhor Deus, Tu prometeste que Tu ouve a Teu povo quando clamar, Senhor Deus. Teu povo que tem contigo uma aliança, firmada na riqueza e preciosidade do sangue de Cristo Jesus. Inclina-te para nós, Senhor Deus, pedimos, imploramos, por causa da preciosidade desse sangue com que foi firmada a aliança, Senhor Deus, na qual, pela sua soberana vontade e livre graça, nós fomos incluídos. Senhor nosso Deus, somos miseráveis pecadores, Senhor Deus. E se Teu Espírito em nós não opera, perecemos para sempre, Senhor. Mas agradecemos, Senhor, agradecemos de todo o nosso coração e alma e força e entendimento, que o Senhor, pelo Teu Espírito, move nossos corações e o nosso ser e nos renova para termos parte nessa sagrada aliança. Senhor nosso Deus, contempla-nos pela Tua benignidade, contempla-nos, Senhor, da Tua misericórdia, contempla-nos, Senhor Deus, aqui hoje, e abre a minha boca com verdade, e move o Teu Espírito em mim, para que tudo que aqui seja falado seja proveniente da Tua palavra, e tudo se comprove e seja coerente com o santo nome do Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem amamos e a quem desejamos e contemplamos e vivemos, esperando o dia em que estaremos finalmente por toda a eternidade com Ele. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Abençoa-nos aqui e prospera a Tua igreja. Ergue nesse país, Senhor Deus, edifica e estabelece aqui um povo separado e santo, que honre os Teus preceitos e leis e descanse na sua salvação, na Tua graça e em Cristo Jesus somente. E é em nome e confiados no sangue de Cristo Jesus é que descansamos agora, que Tu recebes essa oração como um incenso que sobe do altar, oferecido por nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, Senhor, confiamos. Amém. Amém. Bom, o tema dessa primeira palestra é a igreja e a família, a igreja e o lar cristão. Nessa primeira palestra, o objetivo é mostrar as bases que
dão um ensejo para que a família e a igreja se edifiquem mutuamente e façam parte uma da outra. São duas esferas diferentes, estabelecidas por Deus, que é um Deus de ordem, e fez todas as coisas ordenadas em seu devido lugar. No entanto, são duas esferas que se comunicam intimamente. Há uma relação íntima, há uma relação direta e muito próxima entre o lar, a casa, a família do povo da aliança e a igreja desse mesmo povo. E isso não agora, mas desde os tempos do Velho Testamento. Uma vez que é certo que nós estamos, embora com alguma diferença em administração e uma grandíssima maior luz, nós estamos ainda sob o mesmo pacto original, tanto para a miséria em Adão, quanto pela promessa da salvação em Abraão. E mais do que a maioria das pessoas supõe, há uma continuidade entre o povo do Velho Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. Mas tudo isso só tem sentido e significado se a gente considera a base na qual nós estamos trabalhando. O profeta Isaías, no seu santo livro, no capítulo 9, versículo 19, ele nos alerta a respeito de como alcançaremos e como não alcançaremos a luz do entendimento que é agradável ao Senhor. O versículo, muito conhecido, nos diz que o Senhor traz sobre o seu povo julgamento e ira de acordo com a veracidade com que cumprem as determinações dele. O Senhor, ele traz sobre o seu povo a revelação da sua verdade, e ele traz sobre o seu povo o peso da sua glória, de acordo com como o seu povo recebe e administra essas coisas. Assim, se a igreja ela não é fiel diante do Senhor, o julgamento do Senhor vem sobre o seu povo. Isso não é negativo de forma nenhuma, mas isso é uma coisa que nos traz agradecimento diante de Deus, porque é um sinal de que ele não abandona o seu povo à perdição. Ele não deixa que aqueles que ele elegeu e chamou caminhem para a ruína. Antes, instruindo e repreendendo, ele governa a vida do seu povo, para que eles venham a encontrar a obediência que agrada ao Senhor. Também é o profeta Isaías que nos ensina que nós devemos nos recorrer à lei e ao testemunho, se nós temos por intenção vermos a alva. Se nós temos o desejo de conhecer a luz de Deus, nós temos de recorrer à lei e ao testemunho dele. Portanto, o profeta Isaías nos admoesta a que nós temamos o juízo do Senhor, sabendo que ele vai ter uma recompensa terrível para aqueles que são hipócritas, e que ele vai também corrigir aqueles que com sinceridade o buscam, mas o buscam de forma errada. E o profeta Isaías nos ensina que se nós desejamos receber do Senhor e encontrar no Senhor a verdade e a luz, essa luz e essa verdade nos são trazidas pela lei e pelo testemunho, pela Escritura Sagrada. O profeta Isaías ali, nesse momento, em que ele alerta o povo de Deus para que busque a lei e o testemunho, ele está enfrentando, no meio do povo da aliança, uma ideia errada, uma ideia contrária a isso. O profeta Isaías ali está indo contra aquelas pessoas que
buscavam a sua instrução, que achavam que iam encontrar lei e graça e luz através de práticas e de uma revelação que não partia de Deus. Aqueles homens consultavam mortos e necromantes, aqueles homens recorriam às práticas pagãs para receber dali instrução e luz para suas vidas. Agora, a maioria de vocês provavelmente pensa que hoje em dia isso não é um risco grande para a igreja de Deus. A maioria pensa que nenhuma pessoa que se professa cristã e que está professando a fé reformada e que está voltado para a Escritura Sagrada, que nenhuma dessas pessoas vai recorrer aos mortos para trazer luz sobre a sua vida. Talvez nós não corramos o risco de recorrer aos necromantes e adivinhos, mas nós corremos o risco de recorrer a um outro tipo de mortos. A Escritura diz que todos aqueles que carecem da graça de Deus, todos aqueles que não fazem parte dessa aliança e não receberam o Espírito de Deus, estão mortos. Estão mortos nos seus delitos e pecados. Estão mortos e alijados de Deus. Eles carecem de vida, eles carecem de ressurreição, carecem de Cristo. E, no entanto, muitas vezes, as pessoas que professam a fé cristã, ou mesmo que professam uma fé cristã mais rígida, mais centrada na palavra, conforme nós temos professado a fé reformada, muitas vezes essas pessoas recorrem à sabedoria desses mortos espiritualmente, para orientar a instrução para a sua vida, para trazer instrução e luz para a sua vida. Muitas vezes o sujeito, apesar de se denominar cristão, apesar de se denominar de uma vertente cristã centrada na palavra, no entanto ele busca os seus pressupostos, ele busca a base da sua cosmovisão, a forma com que ele enxerga o mundo, ele busca nos mortos. Ele busca lá naqueles que os homens do século XIX, chamavam de os ateístas da França, todo aquele grupo de pensadores que é muito mais influente do que a maioria das pessoas percebe e que, na verdade, molda uma grande parte daquilo que a gente convive na sociedade e aceita passivamente. A forma como a família é organizada, a forma como as crianças são educadas, vem dos mortos, desses homens mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus. E não só esses, a gente também tem aquela famosa escola da Alemanha, também que os bons autores piedosos do século XIX se referiam a eles como os iluminados da Alemanha, pessoas que consideravam-se grandes portadores de uma luz e que também são bastante influentes no nosso mundo hoje. E você vê essas duas vertentes, para citar duas que a gente encontra realmente dia a dia, que a gente encontra em toda parte. A gente vê essas duas vertentes, por exemplo, dirigindo, orientando o pensamento que os cristãos têm a respeito das coisas. Orientando a forma como o cristão organiza a sua casa, a sua família, como ele educa os seus filhos, como ele interage com os seus filhos, como ele interage, marido e mulher interagem. Agora a Escritura é clara, a gente não tem que buscar a sabedoria dos mortos, nem dos literalmente mortos, nem dos que estão mortos em delitos e pecados. Porque a diferença entre os literalmente mortos e os que estão mortos em delitos e pecados é uma diferença que não é considerável, é uma diferença simplesmente de tempo. Aqueles necromantes que consultavam os seres que supunha-se serem os mortos, estavam propagando uma ideologia que é a ideologia que presentemente os que estão mortos em delitos e pecados também propagam. A ideologia onde você remove Deus, você remove a lei de Deus, você remove a opinião, a determinação de Deus sobre os assuntos. E você fica meramente com as imaginações vãs dos homens. Porque tudo aquilo que não é firmado na palavra de Deus é vão, é inútil, é como o vento, passa
e trará a ira de Deus contra nós. Portanto, se a gente pensa em contemplar o assunto de a igreja no lar, a família cristã, a gente tem que tomar um compromisso sério de assumir somente a Escritura como a base do nosso pensamento. Nenhuma filosofia humana, nenhum pressuposto humano cortar da nossa vida completamente todas essas ideias que vieram de outra fonte. É a lei, é a Escritura que nós devemos recorrer. Ou então não veremos a alva. Ou a gente não vai conhecer a luz. Ou a gente vai experimentar algum grau da ira e do julgamento. A Escritura, portanto, a gente sabe, certamente é a base. E é a base suficiente. Todo mundo já ouviu isso muitas vezes, mas eu penso que nunca é demais repetir isso. Quando a gente olha lá e contempla, por exemplo, a Epístola de São Paulo a Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada, que a Escritura é capaz de tornar o crente, o cristão, completo para toda boa obra. Esse versículo ele está transmitindo uma ideia de completude perfeita. Esse versículo está ensinando para a gente que a Escritura é suficiente para todas as coisas que possam ser consideradas boas. Então, a gente não tem motivo positivo, justificável, para buscar uma boa obra em nenhum outro lugar. A Escritura é suficiente, ela torna o cristão completamente aparelhado para a prática de todas as boas obras, todas. Eu quero ser bom, eu quero agradar a Deus na forma como eu conduzo a minha família, na forma como eu educo os meus filhos, na forma como eu me porto com a minha esposa, com o meu cônjuge. Eu quero agradar a Deus nisso, a Escritura é suficiente. Então a gente tem tanto um incentivo com relação à restrição, Isaías nos dá, se não for pela lei e pelo testemunho, não verá a luz. Como a gente tem um incentivo pela capacidade da Escritura. A Escritura te torna apto para toda boa obra. Então decididamente nós temos que assumir um compromisso certo de que todas as coisas na nossa vida, elas têm que ser reformadas, reorganizadas, rearranjadas, a nossa visão de mundo, a nossa prática, tudo isso tem que ser renovado pela Sagrada Escritura. E somente. Tudo começa aqui e tudo termina aqui. Quando isso não ocorre, a sociedade entra em colapso. A sociedade humana, ela só existe dessa forma como a gente vê hoje, razoavelmente organizada, de modo que você pode ter o seu trabalho, viver e comer, e ter a sua família, e gozar de algum grau de paz. A sociedade humana só existe dessa forma razoavelmente organizada por uma influência da fé cristã. Se você observar na história da humanidade, momentos de grande apostasia, como a época em que a Igreja Romana dominou o mundo, ou épocas de paganismo, você vai ver que a sociedade humana ela se desorganiza a um tal ponto que poucas pessoas poderiam gozar do tipo de vida que a gente tem hoje em dia com alguma paz e alguma tranquilidade. Há uma necessidade de que a regra e a ordem que Deus ensina pela Escritura seja transmitida à sociedade humana. Se a gente tem alguma esperança de que a sociedade se mantenha organizada e que nós possamos viver uma sociedade próspera, uma sociedade útil. E não pense que o que a gente vê hoje em dia,
onde a maioria das pessoas se afastam tristemente da fé cristã verdadeira, onde os governos e poderes, eles esquecem a base, esquecem de onde vieram as leis que eles mesmos hoje julgam. Não pense que a sociedade humana hoje em dia, em relação especificamente ao nosso assunto, a família, é muito diferente, por exemplo, do que aconteceu na época de uma grande apostasia com a igreja romana dominando a Europa e grande parte do mundo. Hoje em dia, o valor exaltado pela filosofia ateísta é o valor do indivíduo por ele mesmo. Na falta de um Deus a quem adorar, a filosofia humana mais comum, especialmente a gente nota isso hoje, no dia que a gente vive, é que cada ser humano adore a si mesmo. E cada um faz aquilo que é certo aos seus próprios olhos. Agora, quando você olha, por exemplo, para a Europa dominada pelo catolicismo romano, você vai ver que o individualismo imperava travestido de religião. A ideia não era você vai dar a sua própria vida para ter uma família e cuidar da sua esposa e cuidar dos seus filhos. A ideia naquela época, não muito diferente da ideia de hoje, era você vai ficar solteiro o maior período possível. E você vai colher todo tipo de autossatisfação possível durante todo esse período. 25% da população da Europa, na época do ápice do domínio romano, católico romano, era de pessoas que nunca se casariam e nunca estabeleceriam família. Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia, em que as pessoas estão se tornando cada vez mais isoladas e se recusam a habitar em família. Tudo isso é o resultado de quê? É o resultado de uma visão que retirou a base da palavra de Deus. E isso traz julgamento, isso traz a ira de Deus sobre o mundo. Agora, lá em Timóteo, naquele versículo que a gente conhece, 3, 16, 17, o apóstolo ensina para a gente que a palavra de Deus ela é boa, ela é suficiente, ela é apta para correção, para educação na justiça. E outras formas possíveis de a gente traduzir os termos que estão ali. A gente pode dizer então que a palavra de Deus ela é apta, ela é boa para reforma e reorganização. São termos análogos ao que a gente encontra ali naquele versículo. E partindo então da palavra, a gente tem que traçar um compromisso sério, um compromisso não só pessoal e individual, mas um compromisso verdadeiramente coletivo, de reformar e reorganizar a nossa vida em família e em sociedade, com base na palavra de Deus. Em Juízes, no capítulo 2, versículos 7 em diante, diz o seguinte: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte de monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Todo o esforço, todo o trabalho feito em uma época de grande demonstração do poder de Deus, todo o trabalho, todo o esforço feito numa época de reforma,
de prosperidade da igreja, ele é perdido se ele não é passado para a geração seguinte. Aqui a gente vê Josué e os anciãos que participaram ativamente daquele momento em que Deus poderosamente, extraordinariamente chamou e operou no meio do seu povo. Josué e os anciãos participaram daquilo e eles eram firmes na fé, fortalecidos no conhecimento de Deus. Mas vem uma geração seguinte a quem isso não foi transmitido. Não houve nenhuma experiência extraordinária dessa geração, de Josué, para a geração seguinte. E aquilo que é ordinário ou comum, que devia tomar lugar do que era extraordinário, não tomou. Então, muitas vezes, na história da igreja, do Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus opera com formas extraordinárias e chama um grande número de pessoas com poder e transformação para a conversão, para a fé verdadeira. Mas depois que esse momento extraordinário passa, se não houver a vida comum na família e da igreja, essa obra ela se dissipa. É necessário que haja uma transmissão de geração em geração da verdade que Deus revela para nós nos momentos em que Ele está reedificando, reestruturando e operando no meio do seu povo para a reforma da igreja. De geração em geração é que essa verdade tem que ser efetivamente transmitida. E é claro que a gente não desconsidera aqui a graça e o poder de Deus. Mas a gente não pode nunca esquecer que Deus, na sua graça e no seu poder, opera através dos meios comuns. O poder e a graça de Deus se manifestam em coisas comuns. É necessário que eu tenha uma Bíblia, que eu leia essa Bíblia e pregue essa Bíblia, que dessa forma, desse meio, da minha fala, da minha leitura, desses meios ordinários, é que Deus se vale para operar a conversão dos homens. Da mesma forma, é necessário que aquela geração de homens chamados, convencidos, convictos no poder de Deus, agora passe adiante essa convicção pelos meios comuns, de modo que a graça de Deus se perpetue e cresça no meio daquele povo, e não venham a conhecer a ira de Deus porque se dispersaram e foram adorar os deuses dos outros povos. Se hoje Deus nos tem chamado para uma reforma, se hoje Deus nos tem chamado para repensar todas as coisas da nossa vida pela Escritura, não devemos perder de vista a geração seguinte. Não devemos perder de vista que tudo isso que a gente está recebendo de Deus hoje tem que ser passado pelos meios comuns para a geração seguinte, sob pena de que tudo isso se perca e nossos filhos sejam filhos de uma ira ainda maior do que a Deus teria para nós, uma vez que eles tiveram alguma prova, algum conhecimento das verdades e se dispersaram ainda assim. Até esse ponto da nossa palestra, portanto, a gente já pode perceber que a base é a Escritura, que a Escritura é totalmente suficiente para a reforma e que essa reforma inclui a família necessariamente se a gente tem a mínima intenção de que isso progrida e atinja as próximas gerações. E se a gente tem a mínima misericórdia dos nossos filhos com relação à ira que Deus pode trazer sobre eles, se nós falharmos na comunicação dos meios comuns pelos quais eles têm que ser incluídos na forma da aliança. Deus estabelece mandamentos e conhecimento na Escritura, suficientes para todas essas coisas. De modo que a gente pode considerar que a família cristã
como a gente pode ver pela falha aqui em Juízes, ela é um meio pelo qual a graça de Deus vai se mover gerações abaixo dentro do pacto. Em Gênesis 17:7, diz a palavra do Senhor: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. A base da aliança na qual nós somos chamados, a base da aliança que promete a Cristo desde o Velho Testamento e renova aquela proto-promessa feita a Eva, aqui o embrião dessa aliança, ela nomeia claramente a inclusão das gerações nessa aliança. A gente pode dizer, portanto, que a aliança que Deus firma, que é a nossa aliança, a aliança de Abraão, da qual nós somos herdeiros, o apóstolo Paulo que nos chama a igreja de Cristo no Novo Testamento também de filhos de Abraão, nós também somos herdeiros dessa mesma promessa. Essa aliança é uma aliança firmada entre Deus e o descendente de Abraão, entre Deus e Cristo, nas suas gerações por aliança perpétua. Cristo, o nosso cabeça, o representante dessa aliança firmada com Deus para a nossa salvação. E nessa aliança, quando ela é firmada, é incluída a ideia ou o aspecto geracional. A família, a gente começa a perceber, então, aqui mais claramente, é o veículo pelo qual a reforma, a fé cristã genuína passa, a aliança passa de um século ao outro. Deus, no seu supremo poder, age soberanamente, isso a gente não duvida nem questiona. No entanto, no seu supremo poder, Deus nomeia no embrião da aliança esse aspecto geracional. Na sua soberania, Deus poderia ter nomeado na base da sua aliança qualquer outra forma que lhe aprouvesse. Mas aprouve a Deus nomear a Cristo como cabeça de um povo e estabelecer para esse povo a transmissão de geração em geração dessa fé e dessa verdade. E isso todos nós aqui sabemos. Por que os filhos da aliança são incluídos no Velho Testamento pela circuncisão e no Novo Testamento pelo batismo? Por que há esse testemunho e essa assinatura na promessa de Deus? Por que há esse sinal e esse selo? Senão pelo fato de que Deus determinou que as gerações são o cordão transmissor dessa aliança. E Provérbios 27 nos dá um aspecto prático disso. Provérbios 27 diz: o homem justo anda na sua integridade e os seus filhos são abençoados depois dele. Provérbios 20, versículo 7. Agora a gente tem um aspecto prático disso, né? A gente viu a promessa, a gente viu o peso desse dever e a gente viu o que acontece se a gente não cumpre esse dever. Deus nos dá a promessa, ou seja, Ele dá a palavra dEle, Ele se coloca, Ele se interpõe como mediador dessa aliança. Deus nos dá a promessa, e essa promessa é afirmada no próprio caráter dEle. A promessa da salvação, a promessa do estabelecimento de uma igreja na terra, a promessa de que a sua aliança se perpetua de geração em geração. A gente tem então uma base firme de confiança. Ao mesmo tempo, Deus nos dá os meios, a palavra dele, dá a base
o fundamento dessa reforma. E ele promete e contrapõe essa promessa com uma ira do que acontece se não for cumprida por nós ou passar adiante dessa reforma. E agora a gente acrescenta isso, aqui no Provérbios 27, o aspecto prático. O homem justo, ele anda na integridade e os seus filhos são abençoados, segundo ele ou após ele. Então a gente começa a perceber que se forma um quadro completo. Quem é o homem justo, segundo a palavra de Deus? O homem justo, segundo a palavra de Deus, é aquele que é justificado pela sua fé em Cristo Jesus. Se reveste de Cristo Jesus. E justificado nessa fé, revestido em Cristo, ele tem o princípio da vida implantado no seu coração, de modo que ele anda agora em novidade e em santidade pelo Espírito de Deus que opera nele. Esse é o homem justo. Aquele que faz o que é correto segundo a palavra de Deus, não simplesmente de forma externa, mas dentro da aliança de Deus. Esse homem justo, esse homem que anda na integridade, na sinceridade da aliança de Deus, terá os seus filhos abençoados. E a geração seguinte, abençoada, filhos de homens justos, pode prosseguir essa reforma, pode prosseguir a igreja e a aliança de Deus. O fato de que no Velho Testamento a gente vê muitas vezes homens santos, grandiosos ícones do Velho Testamento, falhando na transmissão geracional dessa piedade e reforma, não serve de desculpa para a gente. Para que você diga, já que esses grandes personagens do Velho Testamento falharam, eu também posso falhar. Esses grandes personagens do Velho Testamento são descritos para nós na Escritura, com suas virtudes e com suas falhas, no intuito de que nós saibamos que todos eles eram tipos do Salvador, e nenhum deles era o Salvador final. No entanto, isso não serve de desculpa para que você se apoie nisso e cometa algum tipo de delito contra a lei de Deus. Não é certo que alguém diga, porque Salomão adorou ídolos, eu também vou adorar ídolos. Não tem problema. Porque Salomão casou 700 vezes, eu também quero casar 700 vezes. Um exemplo, um mau exemplo, de um santo do Velho Testamento não estabelece uma regra e uma lei pela qual a gente tem que se guiar. Pelo contrário, a lei e o testemunho, a palavra de Deus integralmente estabelece para nós a norma de conduta. E essa norma de conduta, como a gente pôde observar até aqui, é que na nossa integridade cristã, na nossa justiça derivada de Cristo, na obediência sincera baseada em Cristo, as próximas gerações sejam incluídas não só aparentemente, mas efetivamente, plenamente, regeneracionalmente, salvificamente nessa aliança. Essa é a nossa esperança e a gente tem uma promessa na palavra para crer nisso e para viver segundo essa regra. Que a gente pode esperar e desejar e trabalhar para que nossos filhos prossigam nessa aliança e não a quebrem. Que a gente pode desejar e trabalhar com o intuito de ver a próxima geração como pessoas salvas e regeneradas em Cristo. E como é que Deus estabelece isso? Quais são os meios que Deus dá para isso? E a gente volta e lembra do início de tudo. Gênesis, no capítulo 2. Como é que Deus começou tudo? Como é que Deus começou essa transmissão geracional da sua aliança? Deus cria Adão solitário. Deus apresenta a criação para Adão, estabelece o seu concerto com Adão,
Então Deus cria da costela de Adão uma esposa, que Deus mesmo traz e entrega para Adão. E dá o comando para os dois, que eles sejam frutíferos e se multipliquem. O início, a determinação que Deus dá desde Gênesis, e a gente sabe que essa determinação traça uma base de conceito, traz para a gente uma ideia que tem que ser seguida depois, como o apóstolo Paulo cita em Coríntios, né? Como o nosso Senhor cita nos Evangelhos, eles recorrem lá a Gênesis para dirimir disputas a respeito de família e de casamento. Então a gente sabe que lá em Gênesis, esse padrão de criação, o homem, depois a mulher entregue por Deus ao homem para que sejam frutíferos e multipliquem. Esse padrão de criação é o padrão pelo qual Deus começou e pelo qual Deus determinou que continuaria a passagem da sua aliança, o estabelecimento e a vida da sua igreja na terra. E Deus faz isso, nós sabemos bem, antes da entrada do pecado no mundo. Deus faz essa determinação, Deus dá uma esposa para Adão, Deus cria essa instituição do casamento para que seja frutífero e se multiplique antes do mal ter entrado no mundo. De modo que a gente sabe que essa é uma instituição concebida em perfeita santidade. Tanto, óbvio, porque Deus é santo, quanto porque naquele momento Adão e Eva se encontravam em perfeita santidade, imaculados ainda antes de terem conhecido o mal. A resposta, portanto, para essa transmissão geracional da aliança é o casamento. O casamento é a instituição estabelecida por Deus para que haja uma célula original, uma célula fechada, uma esfera específica de influência, aonde serão concebidas as próximas gerações e educadas na fé. É daquela esfera do casamento que provém a semente santa para o crescimento da Igreja de Cristo. Mas é verdade que outras pessoas se convertem, é verdade que pessoas de fora da igreja entram na igreja, disso a gente não tem dúvida. Mas isso não é pela regra que Deus estabeleceu desde o princípio, mas pela falha incluída pelo pecado. O fato de o pecado ter entrado no mundo e ter roubado para si uma parte da humanidade é que faz manifestar-se a misericórdia de Deus e incluir de novo no seu povo alguns dentre essa parte da humanidade que foi roubada pelo pecado. Mas se você contemplasse lá em Gênesis e você pensar na consequência lógica do que Deus estabeleceu antes do pecado, seria que através da multiplicação daquelas gerações a partir de Adão e Eva, o povo de Deus, na sua aliança perfeita, seguisse geracionalmente. Portanto, a ideia básica, a ideia original antes da queda, é que o casamento desse origem a essa semente santa. E que essa semente santa progredisse a aliança de Deus e a manifestação da glória de Deus no mundo. Portanto, a gente pode considerar que há uma responsabilidade maior para nós, que temos professado a fé cristã e que estabelecemos família dentro dessa aliança. Há uma responsabilidade grandiosa que pesa sobre nós, de que nós eduquemos os nossos filhos e de nós conduzirmos os nossos filhos desde o princípio naquilo que é bom e certo perante o Senhor, entregando a eles o selo dessa aliança no batismo
e cumprindo as promessas de batismo, que os pais juram diante do Senhor solenemente, para educarem essas crianças num caminho que seja agradável ao Senhor. E confiarmos nessas promessas. Não só que o Senhor opera isso pelo nosso voto oficial na instituição que Deus deu da igreja, mas também pelas promessas que Deus dá durante toda a Escritura, como a gente pôde aqui pensar uma ou outra, de que é através das gerações que a aliança naturalmente passa para o futuro e alcança novas pessoas. Agora, esse símbolo que Deus estabeleceu na criação de Adão e Eva é um símbolo tão poderoso, é um símbolo de tão grande santidade, que Deus mesmo se apropria desse símbolo para falar de Cristo. Deus, na sua palavra, revela que Cristo é o nosso segundo Adão. Então Deus toma emprestado a nomenclatura, ele toma emprestado a figura de Adão para descrever a Cristo. De modo que Cristo é um segundo Adão, é uma segunda criação inicial. E Deus toma emprestado essa figura do casamento para descrever a união de Cristo com o seu povo. De modo que a gente pode realmente considerar que sobre a terra não há instituição social humana mais exaltada na Bíblia do que a instituição do casamento. Não tem nenhuma outra relação humana que seja tão elevada na Escritura e que as suas figuras sejam tão usadas para representar a salvação e a aliança de Deus quanto o casamento. De modo que é como se a gente visse se repetir em Cristo aquele drama original de Adão. É como se a gente pudesse contemplar Cristo, que é posto por Deus no sono da morte por 3 dias, ele é arrancada uma costela para que seja estabelecida sua noiva, que somos nós. Não só isso, mas a instituição da família, ela é exaltada mais uma vez na história da salvação e da redenção, pelo fato de que aprove a Deus na sua soberania fazer com que Cristo viesse encarnado na forma de um homem desde o início da vida humana. Foi agradável a Deus, na sua sabedoria completa e perfeita, que Cristo se fizesse homem no ventre de uma mulher e crescesse ali com todo o processo comum humano e nascesse e fosse recebido numa família. E fosse educado naquela família sobre a aliança, com todas as formas externas e todos os deveres comuns dessa aliança. Apresentado à circuncisão, levado ao templo, educado pelos doutores e mestres da lei, instruído no temor do Senhor. Deus exalta repetidas vezes a figura da família, tanto na Gênesis, antes da queda, quanto na encarnação e redenção. Em 1 Timóteo 2,15, há uma afirmação muito interessante a esse respeito. Eu vou ler aqui do 2,13 em diante, né? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Essa é a conclusão do que ele apresentou anteriormente. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Aqui, mais uma vez, né, o apóstolo resolve uma questão a respeito do casamento, a respeito do comportamento comum de marido e mulher, recorrendo ao Gênesis, recorrendo à ordem da criação e à forma da criação.
E a conclusão aqui no versículo 15 mostra de novo o quanto amplo é o significado dessa revelação e dessa forma como Deus fez as coisas. Aqui ele conclui dizendo que a mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então esse versículo, ele mais uma vez, ele ata a figura da salvação com a figura da maternidade, portanto, no casamento. Esse versículo é mais um desses que a gente está contemplando aqui rapidamente, que vai exaltando essa instituição familiar e atrelando essa instituição familiar a meios comuns pelas quais a graça e a soberania de Deus salva as pessoas. Aqui a mulher, ela prossegue com essa modéstia, fé e amor e santificação, e essa modéstia, fé e amor e santificação são comprovadas no ato e postas em prática nesse ato de dar à luz filhos, ou o mais completo, né, que a gente poderia considerar aqui nesse termo que foi traduzido como dar à luz filhos, né, no fato de ter filhos, né, não só no dar à luz, mas também na criação, na continuidade de filhos, né, o termo que a gente pode traduzir aqui, ele não é específico só do momento do parto, mas ele é ampliado para toda a questão, né, de ter filhos e de criar os filhos. E ao mesmo tempo que isso fala especificamente alguma coisa para a prática, considerando que a gente vê aqui no capítulo 2 a discussão de aspectos práticos, ao mesmo tempo que isso fala alguma coisa sobre a prática, isso também nos lembra lá da promessa de Gênesis, de que foi através do nascimento de Cristo, vindo naturalmente o nascimento comum do ventre de uma mulher, é que vem a salvação aos homens. Então a gente vê esses conceitos repetidamente atrelados na Escritura. Repetidamente, a figura da família, a figura da mãe, o gerar filhos, vai se relacionando a aspectos da salvação, da fidelidade, da piedade cristã, da prática cristã. A gente vê essa mesma forma aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 23 em diante. Aqui em Efésios 5, 23 em diante diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Bom, o que a gente está vendo aqui? A gente vê mais uma vez essa comparação das coisas, exaltando a figura do casamento. Como Cristo é o cabeça da igreja, assim também o homem, o cabeça da mulher. O tipo de relação, o modelo de relação perfeito com que Cristo salva a sua igreja. Ele é transmitido, alguma coisa dele é tomada emprestada e transmitida para o casamento, aonde o homem é visto também como cabeça, representante, governante da mulher. E esse aspecto passa para a conclusão de que é o salvador do corpo, né? Cabeça é o salvador do corpo. Cristo efetivamente traz salvação para a sua igreja. E o marido zela pela salvação da sua esposa.
E agora a gente vai percebendo, cada vez mais próximos, a gente acumula todos esses versículos, essa relação entre a piedade cristã e a vida familiar. A gente começa a perceber que existe uma grande quantidade de aspectos que diz respeito à obediência cristã, aos mandamentos e à palavra de Deus, e que se refletem e se operam diretamente na vida familiar. A conclusão que a gente pode tirar até esse ponto, portanto, é que Deus estabeleceu como meio comum, ordinário e natural da passagem da sua aliança através das gerações, a família. E que Deus estabeleceu a família como marido, mulher e filhos. Então, aquilo que é ordinário, natural e podemos dizer bom, estabelecido por Deus para a continuidade e prosperidade do seu povo, da sua aliança na terra, é que um homem se una a uma mulher e tenha filhos, e esses filhos sejam a continuidade, sejam educados, sejam ensinados e treinados na continuidade dessa aliança, incluídos externamente e como selo pelo batismo, e admoestados em toda a sabedoria e temor do Senhor. Agora a gente tem uma visão da base, agora a gente entende o conceito. A gente consegue provar pela Escritura, agora a gente consegue absorver na nossa própria mente que qualquer outra forma de família que não seja essa é uma forma errada ou anômala. Errada. Se o homem não se une a uma mulher, ou seja, se ele tem várias mulheres, ou se ele tem uma mulher, depois ele não tem mais, daqui a pouco ele tem outra, e depois não tem mais, depois ele tem outra. Ou se ele tem várias ao mesmo tempo, se o homem não se une a uma mulher e não se assume para si aquela promessa lá de Gênesis, aquela afirmação lá de Gênesis de que os dois serão uma só carne, de que agora os dois são um só corpo, que os dois estão essencialmente unidos. Qualquer forma outra não é agradável a Deus, isso a gente pode afirmar, sem dúvida. Que qualquer coisa que fuja desse conceito de um homem se uniu permanentemente a uma mulher, não é o ideal de Cristo, o ideal de Deus para o casamento. Outra coisa que a gente pode concluir daí, a gente pode concluir que essa união tem de gerar frutos. E a gente sabe que na Bíblia tem vários exemplos em que por um motivo ou outro, esterilidade ou outra forma pelo qual Deus soberanamente comanda as coisas, alguns casais não geraram filhos. E em todos os momentos que a gente vê isso na Bíblia, no Velho ou no Novo Testamento, isso é sempre considerado um sinal de tristeza. A gente vê constantemente, do Velho até o Novo Testamento, nas narrativas dos personagens bíblicos, nos Salmos e depois lá com a concepção de João Batista, que o não gerar filhos era um aspecto de tristeza. Por que o não gerar filhos é um aspecto de tristeza? Porque originalmente, desde Gênesis, o comando para ser frutífero estava associado ao progresso da igreja. E depois da queda, o comando de gerar filhos estava associado à expectativa de um Messias. Portanto, a ideia de que através das gerações a aliança de Deus prospera na terra está presente na Escritura toda. E há, portanto, uma anomalia, há um sentido de tristeza. Quando um casal se une, mas não frutifica uma semente santa para o progresso do Evangelho na terra, para essa passagem transgeracional que é a natural e ordinária no progresso da aliança. O que mais que a gente percebe aqui, do que a gente pôde estudar até agora? Que o dever dessa transmissão do conhecimento salvífico para as próximas gerações é um dever compartilhado entre os pais
e a igreja. A pregação é o meio pelo qual Deus estabeleceu a conversão dos homens. Agora, os meios comuns que cercam a pregação não podem ser ignorados. E a gente vê o apóstolo Paulo falando disso em Coríntios, por exemplo, né? 1 Coríntios. Se eu estou falando um idioma que vocês não conhecem, adianta todo mundo ficar sentado aqui ouvindo a pregação? Não adianta. Então isso é um meio comum. Para que você entenda a pregação é necessário que você entenda o que eu estou falando. E agora, você pensa o quão não é adiantado, o quão não é mais útil quando a criança senta aqui e vai ouvir a pregação e ela já sabe quem é Cristo, e ela já sabe o que é uma igreja, e ela já sabe as histórias e personagens do Velho Testamento, e ela já conhece um pouco da doutrina. O quanto ela não absorve, memoriza e recebe melhor a pregação, se ela já foi preparada por tudo isso em casa. E não só, a gente viu em Provérbios, se ela contempla a integridade dos seus pais. E essa integridade, biblicamente falando, não é só uma questão moral. É todo o corpo de obediência à lei de Deus. E a gente sabe, os 10 mandamentos, eles incluem o aspecto do relacionamento do homem para com Deus, o culto, o sábado, o não ter ídolos, e inclui o relacionamento do homem para com os outros homens. Quando a criança observa essa integridade plena nos pais, quando ela percebe essa veracidade para com a fé, de que eles não só professam e ensinam aquilo, mas eles vivem aquilo. Pensa o quanto isso não fala mais profundamente ao coração quando ela estiver sentada ali, ouvindo a pregação. Não são meros conceitos mais, agora é a realidade dela do dia a dia. Portanto, até o momento a gente pode concluir isso, de que essa instituição foi criada por Deus. O casamento não é mero fruto de uma evolução humana, o casamento não é uma mera convenção social que pode ser definida ou redefinida com o tempo. O casamento é uma instituição fixa, definida de uma forma fixa, com um objetivo claro. E se nós queremos ver a alva, a gente tem que reformar as nossas mentes para um modelo de casamento que é coerente com a Escritura. A gente tem que abrir mão de todas as desculpas humanas, tem que abrir mão de todas as filosofias humanas, de todas as influências que vêm de fora da Bíblia. Tem que esquecer todas as questões que são pragmáticas, todas as questões que são oriundas de qualquer outra fonte. Não ouvir aos mortos em delitos e pecados, mas ouvir ao que Deus vivo diz para o seu povo vivo. Agora que a gente tem um conceito mais ou menos firmado, apesar de bem rapidamente, né? Mas a gente tem agora um conceito, a gente tem agora essa imagem de o que é uma família segundo a Escritura. Eu sugiro alguns pontos que são falhos, obviamente falhos, na sociedade de hoje em dia. Então eu sugiro agora alguns pontos que precisam de reforma e que provavelmente nós temos um conceito ou outro errado a respeito disso. O primeiro ponto, que tendo por base essa visão bíblica de família, o primeiro ponto que precisa de reforma é a paternidade, a figura do pai. O mundo traz para a gente uma série de sugestões a respeito de o que é um pai, né? O pai é aquele que mantém, o pai é aquele que gerou, o pai é aquele que manda em tudo e ponto final. O mundo traz um monte de sugestões, né? Chauvinismo, machismo, até o extremo oposto, né? De não haver figura de pai, tanto pode. Você tem um pai, 2 pais, 3 pais, chamar a mãe de pai, o pai de mãe. O mundo te dá uma série de sugestões em todas as vãs filosofias deles. Mas a Escritura, ela te dá um conceito específico e imutável de pai, de paternidade. Primeiro, o pai em valor
em status diante dos homens e diante de Deus, ele é igual à mãe. O homem e a mulher, com relação ao seu valor e ao seu status, são iguais diante de Deus. Não há preferência de Deus para a salvação de um ou de outro, e nem há um lugar que Deus tenha reservado na sociedade para maior destaque ou maior valorização do homem ou da mulher. É uma bênção igual ter nascido homem ou mulher, é uma bênção igual ter um filho homem ou um filho, uma filha. E isso já é um contraponto com praticamente tudo que a sociedade fala, porque a sociedade humana, perdida, morta, vai rumar para qualquer extremo, desde que isso ofenda a Deus. A gente sabe qual é o grau de depravação natural do homem. O coração do homem é maligno, é perverso. Isso desde a mais tenra juventude. Lá em Gênesis 6, a gente aprende que o pensamento do homem é continuamente mau o dia inteiro. E em Provérbios a gente aprende que a estultice ou tolice está ligada ao coração da criança. Então, desde que é concebido, o homem é concebido em pecados. Isso faz com que todas as coisas que o homem pense por ele mesmo fora da Escritura sejam fruto desses pecados. Todas as filosofias humanas que estão fora da Bíblia são filosofias que vão buscar ofender a Deus de uma forma ou outra. Não existe meio termo. Nós vivemos uma realidade bem estrita. Existe a luz e existe as trevas. Se você vive de acordo com a Escritura e você ama a Cristo, você participa e toma parte do reino da luz. E se você não faz isso, você está no império das trevas e não tem meio termo. É uma guerra de muitos e muitos séculos. E agora isso vale para todas as formas de pensamento, isso vale para as ideias a respeito de o que é um pai. A Escritura estabelece, a gente viu lá em Gênesis, Gênesis desde a criação, que a mulher ela é tomada da costela de Adão. E ela é feita segundo a semelhança de Adão. Portanto, não existe diferença de valor do homem para com a mulher. O valor, o status é de igualdade. Há uma diferença, portanto, só com relação à função. O que a natureza ensina a qualquer pessoa que queira deixar o seu bom senso e consciência funcionarem livres. Mulheres podem ficar grávidas, homens não podem. Isso já é bem claro e delimita desde a mais básica natureza que há uma diferença de função entre homem e mulher. O simples fato da mulher poder gerar um bebê e o homem não, já determina uma série de restrições e vantagens que a mulher terá e o homem não terá. Se ela gera um bebê e o homem não, então ela necessita de cuidados especiais. Ela é, de certa forma, portanto, como diz o apóstolo, um vaso mais frágil. Porque, obviamente, todo o transtorno orgânico que ninguém, em sã consciência, é capaz de negar, põe a mulher numa situação diferente. Você não pode imaginar que a mesma rigidez com que você pode tratar um homem e dizer aquele sujeito ele vai trabalhar carregando peso o dia inteiro, ele vai trabalhar uma forma qualquer extenuante e você vai exigir isso de uma mulher sabendo que ela pode estar grávida e ninguém tem noção disso. Porque ninguém fica fazendo um teste todo dia 24 horas para saber se engravidou naquele dia ou não engravidou no outro. Há sempre o risco de que a mulher estando grávida nos primeiros meses venha a perder o bebê por causa de algum esforço, de alguma coisa que não era coerente com a fragilidade daquela situação. Então a natureza, basta a natureza para ensinar para a gente isso, para qualquer um que deixe a sua consciência falar naturalmente, falar segundo o que Deus gravou na consciência de todos os homens. Mas claro que os homens pervertidos negam a natureza. E a Escritura vem corrigir isso. A Escritura vem afirmar claramente, pelas palavras do apóstolo, que a mulher é o vaso mais frágil, caso a natureza tenha deixado, por causa da queda, algum homem confuso. Então, há uma diferença de função. O homem e a mulher têm funções
naturais diferentes, e isso é o suficiente para determinar uma série de tratamentos específicos. 1 Coríntios, capítulo 11, ensina que, como a gente leu também aqui em Timóteo, capítulo 2, ensina que o homem tem uma preeminência. Isso é diferente de ter um valor maior, isso é diferente de ter um status maior. Tá? O homem tem uma preeminência. O que significa isso? Deus criou primeiro o homem. Ele criou a mulher para ser uma ajudadora do homem. Essa preeminência significa que o homem é responsável por determinadas coisas que a mulher não é. Preeminência não é uma vantagem, o que muita gente pode pensar, não é. Por exemplo, os pastores e mestres na igreja têm uma preeminência, e no entanto o juízo para eles é maior, porque agora eles têm uma responsabilidade específica maior. Da mesma forma, o homem, a gente viu, é o cabeça da mulher. Isso significa que na microaliança do lar, ele é o representante da sua esposa e filhos. Da mesma forma como na macroaliança da igreja, Cristo é o representante da igreja diante de Deus, na pequena aliança, que é o lar cristão, o homem é o representante daquela aliança diante de Deus. Então ele é responsável pelos cuidados para com aqueles, pela proteção da mulher, pela proteção dos filhos, pela sustentação da mulher, pelo sustento dos filhos. E ele é responsável por trazer e administrar os bens da salvação ali dentro. É uma responsabilidade especialmente paterna, porque ele é o cabeça, de exigir e organizar o culto doméstico, de exigir e organizar o conhecimento dos seus filhos na Escritura. E o apóstolo diz que a mulher fique calada na igreja, e se tiver alguma dúvida, ela pergunta ao seu marido em casa. Isso é uma grande responsabilidade. O marido em casa, ele é um pequeno pastor sobre todo aquele seu pequeno rebanho. É ele que vai responder às dúvidas da esposa, e é ele que vai responder às dúvidas dos filhos a respeito de todas as coisas da palavra de Deus, ainda que sejam dúvidas difíceis. Isso é uma grande responsabilidade. Claro, como a gente sempre considera, existem exceções? Existem exceções. É possível que uma mulher específica, uma família específica, seja dotada de um grande conhecimento da Escritura, até maior do que aquele marido que ela possui ali? É possível. Por quê? Porque uma coisa é a ordem comum e ideal de tudo. Outra coisa é o que acontece na prática, uma vez que a gente vive no mundo sob o efeito da queda. Se uma mulher é casada com um marido descrente, ela pode fazer uma pergunta sobre a Bíblia para ele? Não, né? Ferimos aí a ordem ideal e natural das coisas. Mas vale o que eu já disse anteriormente. A gente tem que se preocupar com a queda para desculpar os nossos males? Não. A gente tem que buscar a ordem ideal e natural, a ordem que Deus estabeleceu para tudo. Então a gente tem que se esforçar para que seja dessa forma com a nossa família. Se esforçar pedindo a Deus sabedoria, porque Deus não nega a sabedoria a quem pedir. Então o homem tem que estar diante do Senhor em oração, em humildade, implorando ao Senhor que dê sabedoria suficiente para que ele responda como cabeça da sua família, para que ele responda ali como pequeno representante da aliança do lar. Então o pai, em relação ao status, em relação ao valor, ele tem o mesmo status, ele tem o mesmo valor que a mãe. Mas em relação à preeminência, em relação à função, ele tem funções e tem uma preeminência no lar. Tem responsabilidades diferentes. Agora é sempre importante, né? A gente tem que contrapor as ideias do mundo. O mundo confunde autoridade com rigidez, tirania. Isso é errado. O homem tem autoridade. No lar, é ele que dirime as questões. Isso também, pela natureza, é uma coisa fácil da gente perceber. É um homem e uma mulher. Se os dois tivessem cada um direito a um voto, o lar ia ser um caos absoluto.
Porque bastava não concordar em uma coisa, dava empate, cada um fazia o que queria, e não ia haver a representação da união entre homem e mulher. E a gente sabe, a gente já leu aqui na Bíblia que o homem e mulher são uma só carne, e que a igreja e Cristo tomam essa figura emprestada para mostrar a união de Cristo com a igreja. No teatro do lar, cabe ao pai e à mãe representarem diante dos filhos o papel de Cristo e igreja. Aquela imagem do relacionamento do pai com a mãe, põe lá na instrução da cabeça infantil a imagem que ele vai carregar para entender o relacionamento de Cristo e a igreja. Quando ele lê na Bíblia que Cristo é o marido da igreja, é o noivo da igreja, ele vai pensar inicialmente no seu pai e na sua mãe. Como aí, meu pai, marido da minha mãe, como meu pai trata a minha mãe, como Cristo então deve tratar a igreja. É assim que vai começar a educação infantil, com relação a esse conceito. E agora, portanto, a autoridade que o homem tem sobre a esposa e os filhos é a autoridade que Cristo tem sobre a igreja. E Cristo não é tirano, todos nós somos servos dele, assim espero. E nós sabemos que ele não é um senhor mau. Isso foi uma acusação bastante injusta, né, lá naquela parábola dos talentos, né, quando aquele homem diz, o Senhor é mau, procura onde não plantou, o Senhor vai tomar os meus talentos, eu escondi e fiquei com medo. A gente sabe que Deus, biblicamente falando, não é um Senhor mau. Ele é bondoso, misericordioso, ele traz a imagem de um pai que é firme, mas não é frio, que comanda, mas compreende. Essa é a figura, é o espelho para o pai da família cristã. Ele tem que ser firme, ele é a autoridade, mas ele não pode ser frio. Ele tem que comandar, mas ele tem que ser compreensivo. Ele tem que traçar os limites, mas ele tem que ter misericórdia. Há um equilíbrio nessas coisas que a Escritura exige dos pais da família cristã. Nem uma coisa demais para um lado, nem demais para o outro. Nem a tirania, nem aquele excesso de mimos e cuidados que induz a esposa e os filhos a serem fracos nos seus deveres cristãos. Ele tem que dirigir a sua casa, mostrando o que cada um tem que fazer diante de Deus. Qual é o dever e o compromisso de cada um diante de Deus. Sem, no entanto, apagar o pavio que fumega, nem quebrar a cana que está machucada, e sem, para o outro lado, deixar o pavio fumegando para sempre e nunca ele vai se transformar numa fogueira. Nem um lado, nem o outro. Essa é a responsabilidade do pai numa família cristã. Em Gênesis 18, 19, a gente tem uma afirmação. Gênesis 18, 19 diz: porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Isso é um exemplo bom, um exemplo imitável do que é um pai cristão, do que é um pai na família cristã. Ordenar os filhos e a sua casa para que guardem o caminho do Senhor. Governar sobre a sua casa de forma construtiva, edificando aquela casa para que ela seja uma pequena igreja. E para que aqueles filhos, quando crescerem, sejam pessoas que demonstrem a glória de Deus e sejam úteis para o povo de Deus e para a sociedade. Verdadeiramente úteis. Segundo ponto de reforma, os filhos. Então a ideia de o que é um pai precisa ser reformada segundo a Bíblia. Mas a ideia de o que é um filho precisa ser reformada segundo a Bíblia também. Salmo 127, 128. Salmo 127, 128. 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. 128.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das suas mãos, será feliz e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A gente precisa reformar a nossa ideia sobre filhos. O que são filhos? São uma herança do Senhor. Eles são um presente. Eles são algo que Deus, na sua graça, entrega aos homens. Essa palavra que a gente vê aqui traduzida como herança, ela aparece no Velho Testamento em outras partes, se referindo a outras bênçãos que são soberanamente concedidas por Deus para aqueles a quem Deus se agrada. Mais uma vez, né? Mas e as pessoas de quem Deus não se agrada, eles não têm filhos? Tem, mas isso não contradiz o que esse salmo ensina. Esse salmo ensina que Deus dá essa herança àqueles que são fiéis a Ele, que Deus abençoa esses homens. Agora, se Deus resolve abençoar alguém que não é fiel a Ele com filhos, não é nossa questão, né? A gente reclamar com Deus porque Deus é bom. Se Deus é bom com os outros e deu para alguém que não merecia, não é meu papel dizer, Senhor, como pôde dar 10 filhos para aquela pessoa amar? Aí já não me cabe, a soberania dele, ele quis dar 10 galardões, 10 heranças para aquela pessoa amar. Agora, é certo que, para mim, que ando no caminho do Senhor e desejo agradar ao Senhor, eu tenho que receber os filhos que Ele me dá como fruto da sua soberana graça e livre amor. Eu tenho que recebê-los como pequenas flechas, ou seja, pequenos instrumentos que eu posso usar naquela guerra contra o império das trevas. E não só pequenas flechas que vão atacar o mal, sendo úteis como semente santa para a igreja, mas, no versículo 5, eles também são para minha defesa. Eles falarão com os inimigos à porta. A porta, a gente sabe, é onde no Velho Testamento, na organização do Velho Testamento, aconteciam os julgamentos. Quando havia aqueles julgamentos, todo mundo era chamado para a porta da cidade, na presença dos anciãos, e os seus filhos iam lá para defender você no julgamento. Por quê? A gente viu em Provérbios. Você é um homem fiel e íntegro. Se alguém te acusa de alguma coisa falsamente, os seus filhos, que conhecem a sua integridade, vão dizer, não, meu pai não faz isso. Meu pai é um homem bom. Então eles vão diante da porta, com toda aquela sinceridade e toda a espontaneidade típica de crianças, e vão defender você à porta. E não só nesse momento, mas também quando crescerem e tiverem no seu coração aquela dívida de amor para com seus pais, eles vão comparecer em qualquer lugar que você seja falsamente acusado. Porque nessa nossa guerra contra o império das trevas, a gente sabe que a falsa acusação é uma das armas que Satanás usa contra nós. O homem que teme ao Senhor, Salmo 128, será abençoado. Será abençoado como? Come do trabalho das suas mãos, será feliz, e a sua mulher como uma videira frutífera. O estranho é que as pessoas aceitam parte desse salmo e não aceitam outra parte, né? Comer do trabalho das suas mãos todo mundo quer. Agora a mulher como videira frutífera cheia de rebentos ao redor da mesa, as pessoas recusam. A gente não pode cortar a palavra do Senhor dessa forma. Dizer comer do trabalho das minhas mãos é bom, ter a videira frutífera não é. Portanto, a gente precisa reorganizar a nossa visão a respeito de filhos. O meu tempo está acabando, né? Eu vou só nomear rapidamente os outros pontos de reforma e não vamos estender muito sobre eles, não. A gente precisa reorganizar a nossa visão a respeito de maternidade. Em Romanos a gente aprende que as mulheres deixaram o seu uso natural e isso causou um caos social absurdo. E isso acontece hoje em dia também. Qual é o uso natural da mulher? É o ser dada em casamento ao homem e gerar filhos. Se a mulher não é mais dada em casamento ao homem e não tem mais por objetivo gerar filhos,
Se o uso da mulher agora não é mais o natural, é o artificial, é simplesmente um uso hedonista, é gerar prazer para o homem, então nada mais lógico do que ele buscar alguma outra fonte de prazer que não seja a mulher, e se inflamar com outros homens ou cometer outro tipo de torpeza, já que toda a consequência natural da união com a mulher ela é arriscada da sociedade, então o uso natural pode ser completamente corrompido. Não há mais necessidade de casamento, não há mais necessidade de gerar filhos, o objetivo se torna o prazer. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a mulher foi dada ao homem, lá em Gênesis, né? A primeira coisa que Deus traz para o homem e a mulher é para a companhia. É uma união inseparável com o objetivo de companhia. Não com o objetivo de prazer, indulgência, não, com o objetivo de companhia. Companhia fala a outras partes humanas, além dessa parte de prazeres da carne. Companhia inclui a vontade que é coerente com a sua vontade, que é coerente com a vontade de Deus. Companhia inclui a afeição um pelo outro e a afeição à lei de Deus. Todos corações unidos em cumprir aquilo que o Senhor determinou. Companhia também inclui a mente. Ser uma companheira, uma ajudadora idônea, inteligente, que vai participar com você e ter dons de inteligência que vão complementar os seus dons. Companhia é um aspecto muito maior do que meramente os prazeres carnais. A companhia foi o primeiro objetivo que Deus traz à mulher para Adão, né? Porque ele estava só e ele precisava de uma companheira, de uma ajudadora. E a próxima coisa que Deus comanda para eles é o ser frutífero e se multiplicar. Então esse é o objetivo que Deus estabelece para o casamento lá no início. Esse é o objetivo da criação da mulher. E se esse objetivo não é cumprido, então o uso natural, o uso criacional da mulher é rompido. Isso vai trazer desgraça para toda a sociedade. Lá na época que o catolicismo romano dominou a Idade Média, essa ordem foi invertida e trouxe desgraça. Em primeiro lugar, o uso da mulher era prole. Em segundo lugar, era para que o homem não se entregasse às prostituições. Em terceiro lugar, a companhia. E o que acontece? A família se desestrutura. A família perde aquela objetividade e unidade de ação que a ordem bíblica permite. E hoje em dia a gente sabe que o objetivo principal com que as pessoas se casam, ou se juntam, ou se encontram, ou namoram, ou seja o que for, é o prazer individual de cada um. E aí a gente tem novamente uma quebra da ordem bíblica, uma exaltação do individualismo, egoísmo, ganância. Os últimos pontos de reforma: cultura e hábitos. A família cristã ela é estabelecida por Deus e a cultura intrafamiliar, os hábitos intrafamiliares têm que ser ordenados pela Escritura. Vimos lá em Timóteo modéstia. Modéstia que é a palavra que a Bíblia usa especialmente em relação a tudo aquilo que é luxurioso. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, todas as coisas que atraem os homens para o mal, tanto no sentido de ser um engano para levar alguém ao adultério, quanto de transmitir uma ideia inadequada a respeito do que é o serviço a Deus. Modéstia e piedade intrafamiliares são algo que a gente tem que reformar pela Escritura. Buscar na Escritura. O que a Escritura diz sobre o meu modo de vestir? É correto segundo a Bíblia? O que a Escritura diz a respeito de o que é vergonhoso e o que não é vergonhoso? O que a Escritura diz a respeito de condução familiar? O que a Escritura diz a respeito de namoro para os filhos, como eles serão conduzidos a encontrarem os seus futuros parceiros para se casarem? Perspectiva e planos.
como a Escritura diz que tem que ser a perspectiva da família cristã. Isso precisa de reforma. A família cristã precisa ter uma perspectiva coerente com a Escritura. Qual é a perspectiva do mundo? A perspectiva do mundo é: meus filhos vão estudar numa escola boa, para fazer uma faculdade boa, arranjar um emprego bom e ganhar bastante dinheiro para que os filhos deles possam estudar numa escola boa, fazer uma faculdade boa, ganhar dinheiro para mandar os filhos deles para uma escola boa. Essa é a perspectiva do mundo, né? É um ciclo vicioso que não leva a nada, é vão. Mas qual é a perspectiva da Bíblia? Que você seja um veículo da glória de Deus na terra. Então esse tem que ser essa perspectiva para o seu filho. Não é ele estudar numa escola boa, é ele estudar num ambiente onde valores cristãos sejam exaltados, só, sem mistura. É necessário, como a gente via no Velho Testamento, que haja uma separação entre o povo de Deus e o povo do mundo. Você não pode botar o seu filho lá para ser doutrinado com as ideias dos ateístas e marxistas e outras coisas e esperar que isso vai gerar algum bom fruto. Perspectivas e planos, tem que ser perspectivas e planos bíblicos para a família. Livros, amigos, tudo isso tem que ser regulado pela Escritura. A convivência e o tempo que a família gasta entre si e aquilo que se permite que cada membro da família faça tem que ser regulado pela Escritura. Livros cristãos, amigos cristãos. É uma visão que parece radical, ainda mais para a gente que está no momento inicial de reforma no país, de novo, né? De certa forma, quase tudo que foi feito por um século se perdeu, mas é isso que a Escritura ordena para a gente, que haja uma separação literal, uma separação visível entre o povo de Deus e os de fora. E certas coisas vão acabar se perdendo, coisas que a gente até se agrada, culturais, acabam se perdendo nisso, né? Televisão, filmes, por exemplo, são algumas coisas que a gente põe na lista ali, que vão sendo cortados e jogados fora, que a maioria, ou grande parte do que vem por esses canais é prejudicial para a família. E hoje em dia a gente ainda tem a internet, né? Que também tem que ser, sem dúvida nenhuma, vigiada e regulada, que é um outro canal pelo qual lixo pode estar sendo jogado dentro da sua casa. Como a Escritura diz, né? O cristão ele tem que ter, por o bom exemplo de Davi, ter uma aliança diante de Deus para não botar os seus olhos em nada que seja imundo. E o último ponto de reforma, catecismo, estudo. É bastante pontual e objetivo, estudo catequético nas famílias. Porque a gente crê na perspicuidade da Bíblia, né? A gente crê que a Bíblia ensina uma doutrina que pode ser entendida e absorvida, uma doutrina objetiva. E se é uma doutrina objetiva, ela pode ser estudada objetivamente. Eu posso conhecer os pontos, conhecer os argumentos, ter uma visão de precisão doutrinária, e eu tenho que passar isso para os meus filhos, para que eles saibam como resistir tanto aos ataques das seitas e vertentes pseudo-cristãs, quanto aos ataques das filosofias do mundo. Então, esses são 7 pontos de sugestão para reforma. Aí meu tempo já deve ter acabado, né? Devo ter passado. Bom, que nosso Senhor nos abençoe nessas coisas. Que nós aprendamos a buscar essas coisas, estudá-las e instituí-las no nosso lar. Vamos nos levantar e orar para encerrar essa parte. Senhor, eterno Deus, pedimos ao Senhor que na tua misericórdia e bondade tu contemple o teu povo que se chama pelo teu nome e ensine, Senhor Deus, aos nossos corações como devemos te adorar em espírito e em verdade, na igreja, na casa, na sociedade. Reforma-nos, Senhor Deus, segundo a tua palavra. Remove de nós, Senhor Deus, aquilo que há de mal em nós. Perscruta, Senhor Deus, até o íntimo dos nossos corações, e os pecados que nos são ocultos, retira-os, Senhor Deus. E os pecados que conhecemos, dá com que nos arrependamos profundamente deles, Senhor. E nos humilhemos diante do Senhor, no pó e na cinza, e clamemos com sinceridade e devoção, para que o Senhor opere em nosso meio uma reforma completa, Senhor Deus. Não somente uma mudança na forma de instituição religiosa ou da religião social, mas uma religião viva, pessoal e familiar, Senhor Deus.
para que em todas as coisas honremos a tua aliança e te busquemos com o coração aberto e sincero, Senhor. Opera em nós pelo teu Espírito, opera em nós segundo o nome de Cristo Jesus, segundo as promessas que tu dás para nós na tua palavra. Sê conosco, Senhor Deus, grandioso ao nosso lado, revelando a tua glória em nós. E perdoa, Senhor Deus, todas as coisas que nós já fizemos ou temos feito e que ofendem a tua santa e sagrada Escritura, que ofendem o Senhor, que é nosso Criador, e que quando nós estávamos lançados ao abismo, nos resgatou por misericórdia, Senhor, por bondade. Não merecemos, Senhor, a tua presença, não merecemos a tua palavra nem a tua lei, mas o Senhor é bondoso para nos dar essas coisas. Sê também bondoso e nos contempla, Senhor, da tua glória, para que em todas as coisas tu nos faças agradável ao Senhor. E descansamos no precioso, no amado, desejado nome de Cristo Jesus, que o Senhor deseja e pode nos ouvir hoje. Amém.